Conforme anunciado, oportunidades em tempos de mudança com Aguinaldo Oliveira. Roda a vinheta, Kiko. Pois é, pessoal, voltamos aqui, conforme anunciado, oportunidades em tempos de mudança com Aguinaldo Oliveira. Para você que é empreendedor, profissional liberal, esteja atuando aí no ramo, no mercado de coaching, nada melhor que estar aqui com Aguinaldo, empresário há mais de 20 anos, com formações na área de RH, mentoria, comunicação e empreendedorismo, e atualmente é palestrante corporativo, muito requisitado no mercado e treinador de equipes especializado em vendas, atendimento ao cliente e comportamento humano. O Aguinaldo ainda é idealizador e apresentador do programa TV Café Corporativo. É colunista em diversas rádios pelo Brasil e foi fundador do programa 4 em Pauta pelo YouTube. E aí, Aguinaldo, boa noite. Obrigado por você ter vindo, hein? Mas claro que viria... Como que diz um amigo meu, viria nem que fosse nadando, né? Ter um convite desse aí é bastante importante para a gente, é honroso. Legal. Aguinaldo, traduz aí o que é oportunidade em tempos de mudança. Fala um pouco sobre esse tema para a gente. Quando o mercado está parado, a gente não tem muita oportunidade, porque essa oportunidade ela depende de algum espaço abrir. Mas quando o mercado está em mudanças, quando o mundo está girando, né, no sentido figurado da coisa, mas quando ele está girando, as peças vão mudando de lugar. E um mundo como hoje, que a cada dia ele está diferente, a tecnologia chegando, aquela tecnologia que ontem era nova, hoje já não é mais nova. As peças vão mudando de lugar. Quando nós pensamos será que a tecnologia vem realmente para substituir o trabalho humano? E a gente chega à conclusão de que a tecnologia vem para substituir aquele trabalho que a gente não quer fazer. Ela vem para substituir o trabalho que é chato, que é difícil, que não remunera bem. E o ser humano faz o quê, então? Ele vai buscar uma outra alternativa de trabalho que passa pelo desenvolvimento, inclusive, dessas novas tecnologias. De uma forma geral, a gente trabalha para não ter que trabalhar tanto, né? Entendi. É mais ou menos assim um jogo de xadrez. Vamos dizer que antes, aquilo que a gente não gostaria de fazer, a tecnologia assume esse papel. Mas nem sempre todo mundo entende dessa forma, né? Porque as pessoas, de uma forma geral... Elas sentem que elas estão perdendo a oportunidade, ou estão perdendo o mercado. Mas, na verdade, não, porque quem pensa assim é o acomodado. Aquele sujeito que sempre fez de um jeito, sempre vai fazer desse jeito. Ele não sabe fazer de uma outra maneira. Por exemplo, se nós falássemos sobre corte de cana, que há 20 anos atrás se cortava cana com um objeto chamado alfange. O sujeito queimava a cana, ia lá para o campo e metia aquela alfange naquilo que sobrou, né, no meio das cinzas. Perfeito. E quase todo dia tinha uma mutilação, tinha um acidente, tinha alguém se cortando. É claro que aquela pessoa não sabia fazer outra coisa, por isso ela ia cortar cana. Mas quando você põe a tecnologia para funcionar, surge a máquina que faz aquilo sem risco nenhum, você está poupando aquelas pessoas de se machucarem e às vezes até de morrer. Alguém vai defender e vai dizer assim, mas se o sujeito não sabe fazer outra coisa, é aquilo que sobrou. Perfeito. Aí nós, como sociedade, precisamos nos organizar para levar educação para essas pessoas, para dar alternativa para essas pessoas de terem outras atividades. Mas, para quem acha que a tecnologia tira o emprego do ser humano, basta dizer que hoje a indústria da tecnologia ela requer cada vez mais pessoas para trabalhar. E ela vive numa dificuldade muito grande de contratar, ela não consegue recrutar pessoas. A cada momento que você vai conversar com recrutadores de empresas de tecnologia, falta gente. Eles falam, tem não sei quantas vagas. E não é só na tecnologia, não. Você vai em qualquer comércio hoje, você vai conversar com as pessoas, vão dizer o que para você? Estão faltando vagas. E é o ramo do supermercado. Hoje é muito difícil você encontrar caixa para o supermercado, padeiro,
açougueiro. Não tem. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas não tem que pôr a tecnologia para isso? Cada vez mais o supermercado está colocando... automatizando o serviço, é o self-checkout, não é isso? Cada vez mais nós precisamos colocar a máquina para fazer o trabalho do humano, que o humano não quer fazer. E quando ele faz, muitas vezes ele faz de má vontade. É interessante que o ser humano, ele acha que ele não precisa atender bem o outro, porque não é obrigação dele atender bem. Ele acha que a obrigação é simplesmente oferecer o produto, mas quando ele vai comprar alguma coisa, ele quer ser bem atendido. Então aí existe já uma... Seria uma falta de empatia? É uma falta de perceber o mundo como ele é, né? Aquilo que eu ofereço eu tenho de volta. Como que eu posso querer ser bem atendido pelas pessoas se eu não atendo bem quando é a minha vez de atender? Na verdade, a gente primeiro oferece para depois ter o retorno, né? A lei é de ação e reação, e não de reação e ação. Você falou aí do varejo, por exemplo, e você se referiu ao supermercado. Né? Todos nós vamos fazendo compras, seja não só no varejo supermercadista, mas também no varejo de outros produtos, de outros segmentos. E a questão que envolve essas pessoas que fazem o atendimento, elas não deveriam ser preparadas, ser uma adaptabilidade para essas novas formas e essas oportunidades. A empresa ela consegue oferecer um papel de treinamento, alguma coisa para isso? Olha, é sempre adequado que sim. Eu sou da opinião de que a empresa ela precisa oferecer educação corporativa para os seus colaboradores por dois motivos. Primeiro, porque treinar é mais barato do que trocar. E segundo, porque existe também uma responsabilidade social que vai tornar a sociedade melhor, a sociedade para todos nós vivemos. Vou falar primeiro da questão negócio. Quando eu não treino o meu colaborador, ele vai fazer um trabalho mal feito e ele vai me gerar prejuízo. Existe muito desperdício hoje, não é só no comércio, não, em qualquer lugar, muito desperdício. Você desperdiça material, você desperdiça embalagem, você desperdiça, por exemplo, aquela venda perdida é um desperdício, aquela venda que foi feita, mas a entrega foi ruim é um desperdício. Então existe muito desperdício pela falta de treinamento. Então por isso treinar já é mais barato do que entregar mal e ter que entregar de novo, ou ter o seu filme queimado. Por outro lado, quando muitas vezes o empresário fala assim, poxa, mas eu treino e o sujeito vai embora. Vai acontecer de você treinar ele e ir embora. Mas quando você treina continuamente o teu pessoal, à medida de que há essa troca, esse movimento natural da tua equipe, esse turnover, quando a pessoa nova entra, ela já entra numa cultura organizacional que você moldou. Porque você troca colaboradores, mas a cultura organizacional ela permanece. O problema é que quando a empresa não treina essa cultura organizacional, ela vai existir do mesmo jeito, porém não foi você que determinou qual vai ser. Aguinaldo, você falou de uma coisa importante aí que me chamou a atenção. Você disse o seguinte, olha, quando você não treina, o desperdício é maior. Sim. Você tem um prejuízo. Hoje o empreendedor, ele tem uma certa dificuldade de perceber isso. Tá? Como é que a gente consegue mensurar essa perda para o empresário, para o cara que é dono do negócio? Principalmente quando você vai para o comércio, que em tese você tem uma mão de obra um pouco mais barata e menos qualificada. Fala um pouco sobre isso. Como é que a gente demonstra isso para o empreendedor? Se eu faço alinhamento e balanceamento dos pneus do meu carro, eu preciso pagar para fazer esse serviço, sim ou não? Perfeito. Se eu quero economizar, o que eu faço? Eu não faço esse serviço. Eu digo pro meu mecânico, não, deixa assim fazer. Eu vou para a revisão do carro. Alinhamento e balanceamento? Não, deixa assim fazer, vamos economizar. Aí, quanto que deve custar hoje? R$250? Vamos economizar R$250. Em alguns meses eu vou precisar trocar meus pneus. E seguramente um pneu custa no mínimo 4 vezes o valor de um serviço como esse. Então, e se eu tenho um carro que o pneu custa R$1.000, são 4, eu já gastei. Aí eu gastei
dinheiro com 4 pneus. Quer dizer, o que seria mais barato? Ter preservado lá atrás. Sim. Então, treinar colaborador é a mesma coisa. Porque quando eu não treino o colaborador, não existe uma cultura determinada. Onde a empresa não atua, a Rádio Peão atua. Quando a Rádio Peão atua, a cultura vai para algum lado que eu não sei qual é. Ou seja, as pessoas começam a conflitar, ninguém tem propósito, o sujeito sabe que ele tem que tirar o celular daqui e por aqui, mas ele não sabe por quê. Como ele não sabe por quê, ele faz de má vontade, porque ele acha que ele tem que fazer porque o chefe mandou, e não porque realmente há um processo que faça sentido. Então, quando nós fazemos um treinamento, nós não estamos falando de treinamento de apertar parafuso, nós estamos falando de treinamento consciência, treinar cultura, treinar o entendimento, falar de propósito, fazer a pessoa raciocinar, pensar, mas pensa, se você incentivar a pessoa a pensar, ela vai pensar, vai trazer algumas ideias que não vão servir mesmo, mas vão trazer ideias, as pessoas vão trazer ideias interessantes. E quem ganha com isso? Todo mundo. Nós criamos um ambiente de trabalho mais saudável, a pessoa deixa de odiar trabalhar e passa a curtir. O que é que faz o sujeito odiar trabalhar? Ele não tem propósito ali. Ele é obrigado a acordar cedo, pegar um ônibus lotado, ir para um lugar que ele não tem a menor identificação, para fazer um trabalho que ele não gosta, para depois ter uma remuneração que em tese ele acha que é pouco, para voltar para casa, não dá tempo de fazer nada para voltar para o trabalho amanhã. Por outro lado, se tudo isso tivesse um propósito, se ele está entendendo que ele está construindo, que aquilo é um degrau para ele, se ele aprende, se ele faz aquele trabalho e olha para trás e fala, puxa, olha quanta coisa eu construí, uma série de pessoas se beneficiando disso. Chega em casa e conta para o filho o que ele aprendeu, o filho tem orgulho dele. No trabalho de final de ano do filho ele cita, olha quanta coisa, começa a mudar o propósito. Tem gente que vai dizer assim, mas o que vale é dinheiro no bolso. Não. Hoje, Alex, o que mais acontece são profissionais que são bem remunerados e pedem demissão por burnout. O sujeito muda, o sujeito é médico, a hora que você vê ele está trabalhando, fazendo qualquer outra coisa porque ele não aguenta mais a medicina. A coisa mais comum que tem nos RHs de empresas são pessoas qualificadíssimas com altos salários, saindo de licença por estresse ou muitas vezes pedindo demissão para trabalhar com alguma coisa muito mais artesanal. O que tem de profissional muito qualificado que vai embora para algum lugar, sabe, pede demissão e vai embora ter uma pousada na praia, naquela região distante. Pergunta, mas você tem a mesma remuneração que você tinha na empresa? Não tem a mesma remuneração. Tem muito mais trabalho porque ele tem que cuidar de tudo e o risco dele é grande. Será que é porque ele não tinha uma sensação de pertencimento com aquilo que ele fazia? A gente Exato. pode dizer isso. Propósito. Ele olhava para trás e falava assim, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou apertando parafuso. Né? Que finalidade eu tenho? O que eu estou movendo o mundo? As pessoas, elas gostam de ver suas obras. Então, quando nós entramos numa empresa e fazemos treinamento, quando eu falo nós, não é eu, Aguinaldo, treinador, mas nós, empresários, começamos a fazer um treinamento e começamos a trabalhar o propósito e alinhar o propósito da empresa com o propósito do trabalhador. E vale para diretor, inclusive. Tem muito diretor que não tem propósito ali, né? Ele está dirigindo um processo, mas ele não tem ideia do que ele está construindo. Quando a gente começa a alinhar propósito, as coisas funcionam. Por exemplo, eu entendo que a empresa é responsável pela educação de seus colaboradores. Porque de uma maneira... Seria educação pelo trabalho. A educação pelo trabalho, a educação corporativa, mas também a educação cultural. Vou dizer por quê. Quando eu começo a trabalhar e eu começo a aprender a fazer uma determinada coisa, eu começo a me encantar com aquilo e eu passo a me encantar também com a arte de ensinar o outro. Primeiro eu aprendo a aprender, depois eu aprendo a ensinar, depois eu ensino a aprender e depois, no último estágio, começo a ensinar. Olha que interessante, eu vou subindo Degrau. Patamares, né? E o mais legal é a gente perceber que aquele nosso aprendiz desenvolveu bem aquilo que foi ensinado por nós e aprendido por ele.
Na maioria das vezes o colaborador ele não rende porque ele não tem noção da importância de render. Será que todo mundo é maldoso a ponto de trabalhar mal? Ou será que as pessoas trabalham mal porque elas não entendem a importância de trabalhar bem? Ou talvez não compreende qual é a missão, qual é a visão da empresa também. Porque o empresário contrata como? Vai contratar uma recepcionista, ele chega para a recepcionista que ele já tem e fala, tem alguma amiga sua? Né? Geralmente é isso, e não tem um processo bem definido de seleção, de recrutamento e seleção, de treinamento. Ou seja, você contrata uma pessoa que não sabe nada de nada, você coloca aquela pessoa numa mesa, assim, ensina aquela pessoa a fazer meia dúzia de processos num software que você tem e acha que isso é treinar, isso é ensinar. Em algum momento você falou para ela a importância, a riqueza daquele trabalho dela ou dele. Em algum momento você mostrou que o fato dele fazer aquele trabalho bem feito vai fazer com que o vendedor possa vender mais, e que se o vendedor vende mais, a gente gera mais empregos, e quando a gente gera mais empregos, a gente faz a roda da economia. Quando você começa, mas não é minha obrigação. Não estamos falando de obrigação, nós estamos falando de oportunidades, porque o mundo mudou. E quando eu comecei a trabalhar, estou com 52 anos, comecei a trabalhar com 13, então só fazer a conta. 40 anos atrás, como que era trabalhar? Era fazer o que o chefe mandava. Você não precisava saber por que estava fazendo. Era pura subordinação. Subordinação, Taylorismo, né? Sim, a gente chama de teoria clássica da administração clássica. Hoje não é assim. Essa geração ela quer saber, ela quer ter propósito. Se não tiver propósito, eu não faço. Eu ouço gente falar que a educação tem que vir de casa. A educação tem que vir de casa desde que a casa tenha educação. Na verdade, como é que eu vou exigir que a educação venha da casa de uma pessoa cujos pais, não é que eles não dão educação porque eles não querem, eles também não tiveram. Eles também são carentes dessa educação. Então isso é papel da empresa. Mas eu não acho certo porque eu pago meus impostos. O Estado não faz. Então a empresa precisa fazer. Ou seja, a função social da empresa na formação do indivíduo, hoje, ela é um complemento dentro da estrutura política do Estado. Mas não tenho dúvida. E sem contar, Alex, que por mais que o Estado possa ser, em alguns momentos, competente para fazer, mesmo assim a empresa precisa fazer também. Porque a empresa ela consegue ser mais criativa que o Estado. Você fala pela facilidade, mobilidade, pela capacidade de decisão mais rápida. Muito mais rápido. Eu, como gestor público, eu tenho uma série de travas. Até eu conseguir entregar aquilo que eu me proponho, por mais boa vontade que eu tenho, eu preciso passar por uma série de etapas, e tem que ser assim mesmo, que torna o processo mais moroso. O que a empresa pode fazer? A empresa pode tomar a decisão mais rápida, fazer de uma forma mais moderna. A empresa pode anteceder, inclusive, o Estado numa série de coisas. E quem é que se beneficia disso? A própria empresa. Porque se ela lança essa cultura, primeiro, ela vai ser bem vista no mercado, o que não é pecado nenhum. Sim. Tem gente que fala assim, mas a empresa está fazendo propaganda com isso. Que faça. Tá certo, faz propaganda. Ajuda a sociedade, faça propaganda. Qual é o problema de fazer? Desde que esteja ajudando. Aliás, se está ajudando, merece mesmo. Claro. Todo mundo saiba, né? Olha, essa empresa aqui, ela é modelo, investe na educação. As empresas não fazem isso. Olha, a nossa empresa está entre as 10 melhores para se trabalhar. Poxa, que legal que sua empresa está entre as 10 melhores para se trabalhar, né? Parabéns. Eu, inclusive, quero trabalhar lá. Quer dizer, até para poder contratar depois, ela tem benefícios. Mas a minha empresa é pequena, ela não tem essa capacidade toda. Faça o seu grão de areia. Faz o seu grão de areia, que já vai ser relevante. A gente tem sempre, e é natural que seja, uma visão de olhar para quem está acima da gente. Né? Então, se eu sou uma das 10 melhores empresas, eu quero ser uma das 5. Se eu sou a quinta, eu quero ser a quarta. Se eu sou a quarta, eu quero ser a terceira. Sempre progredir, melhorar. Sempre progredir, é natural. Mas, se eu não estou conseguindo ser a primeira, poxa, que eu posso? Que passo à frente eu posso dar? Eu não preciso competir com o outro.
mas eu posso ser melhor do que eu estou sendo. Na minha cidade, o que eu posso trazer, né, de bom? Então tem muitas empresas que elas investem em projetos sociais de educação, não é só porque elas são boazinhas, mas porque com aquilo elas conseguem fazer um rendimento do seu próprio colaborador. Por exemplo, quanto o colaborador não tem hoje de absenteísmo em função de problemas pessoais? Não existe mais aquela história de chegar para o colaborador e falar assim, olha, não traga seus problemas pessoais para dentro da empresa. Nunca houve, né? Na verdade, lá no passado a gente falava para o cara não trazer o problema dele para dentro da empresa, mas pedia para levar trabalho para casa. Então, contrassenso. Mas hoje já não existe mais mesmo, porque o sujeito é muito mais emocional do que razão. Como é que a empresa entra nesse campo para poder solucionar isso? Porque quando a empresa começa a oferecer caminhos para o colaborador, ele sente isso como positivo e passa a utilizar esses caminhos. Quando a empresa começa a fechar a porta e simplesmente esperar que ele renda e cobrar, ele entra em parafuso e não faz. Então a empresa precisa instituir uma cultura de treinamento. Ela não precisa levantar uma bandeira. Não basta fazer treinamentos periódicos. Por exemplo, faz um treinamento de liderança. Começa por esse. Porque quando você tem bons líderes, você consegue tratar seus colaboradores de uma maneira que eles rendam mais, sem adoecer. Não adianta render mais e adoecer. Né? Depois que você treinou liderança, começa a treinar também comunicação, relacionamento, clima organizacional. Aí, bom, você tem suas áreas, vai treinar um pouquinho mais vendas, porque quando você treina venda, seu vendedor começa a entender que vender não é empurrar, não é? Sim. Vender não é lábia, mas sim técnica. Ele vende melhor. E quando ele vende melhor, você tem mais lucro. Essa questão da venda aí, Aguinaldo, você tocou num ponto importante. Você falou que venda não é lábia, é técnica. Sim. Mas também é enxergar a necessidade do cliente, do que ele precisa. Mas para eu enxergar a necessidade do cliente, eu preciso ter uma técnica, que é perguntar. Sim. Não é isso? Isso. Por exemplo, a minha... Por que eu falo de técnica? Não é a técnica da lábia, mas sim a técnica de você tentar descobrir o que é que o teu cliente precisa e você oferecer da melhor forma possível, se é essa. É que venda, na verdade, não é simplesmente você ser um bom comunicador e... Não, venda ela pode ser ensinada. Existem técnicas, existem passos. Por exemplo, se você quiser falar de uma venda consultiva que ela é estruturada, ela pode ser estruturada em 8 passos. Pré-abordagem, abordagem, identificação da necessidade, que é o terceiro passo. Entrega da solução, negociação, tratamento de objeções, fechamento, pós-venda. Esse pós-venda vira um pré-venda. Você percebe que a gente fez isso aqui? Quando eu treino venda, o meu vendedor, primeiro, ele se desgasta menos. Segundo, mesmo que ele não tenha tanto talento assim, ele consegue vender. Terceiro, ele ensina. Percebeu? Quarto, cria um padrão. Quinto, eu vendo com qualidade. O que é vender com qualidade? Eu vendo, entrego e tenho lucro. Sim. Porque não adianta nada eu vender pra caramba e não ter o produto para entregar. Ou eu vendo gato por lebre, vou entregar alguma coisa ruim. Ou eu vendo com prejuízo. Quer dizer, se eu vendo com muito desconto, eu vendo com prejuízo. E se eu vendo com prejuízo, quanto mais eu vender, mais prejuízo eu tenho. Ou seja, eu posso enterrar uma empresa porque minha equipe comercial vende muito. Percebeu? Então, se eu treino minha área comercial, eu crio um processo de venda. Então não é que o cara tem que ter lábia, porque a lábia se confunde até com uma certa desonestidade, né? Sim. Eu preciso ter uma comunicação assertiva, uma comunicação bem adequada, onde o vendedor ganha com a venda, mas o comprador ganha também. Porque eu preciso comprar. Você não precisa comprar? A gente compra. Sim. Todo dia a gente compra. Sim. E se eu compro, eu quero comprar bem. E muitas vezes eu preciso de alguém que me auxilie. Por exemplo, eu vou trocar esse celular aqui. Eu entendo de celular como usuário, mas eu não sei identificar qual é o melhor celular para mim. E o melhor celular para mim talvez não seja o mais top de linha. Talvez eu não tenha essa necessidade. Eu posso ter um custo-benefício intermediário ali, correto? Que para mim vai ser Sim. melhor. Quem é que tem que me orientar? O vendedor. O vendedor. Mas ele precisa ter consciência de que se ele me empurrar o top de linha para um cara que não tem necessidade do top de linha, eu vou ficar irritado com ele. E talvez eu não compre mais naquela loja, talvez eu fale mal daquela loja, ou talvez ele nem venda,
porque ele me empurrou um top de linha que eu não posso pagar. E quando ele me empurra um top de linha que eu não posso pagar, Está fora da minha realidade. eu me decepciono com tudo aquilo que vem abaixo disso. E muitas vezes ele não vende justamente porque ele não identificou a necessidade ou sonho do cliente. A gente estava falando inicialmente nas oportunidades de mudança. Sim. Né? O vendedor ele tem todos esses requisitos que você acabou de falar, que ele precisa trabalhar, tanto no pré-venda como no pós-venda. E quando a sociedade ela começa a ter as mudanças, as oportunidades, há uma necessidade de um retreinamento. O treinamento é contínuo. É contínuo. Existem os ajustes? Todo dia. Toda hora. Em qualquer área. É muito difícil. As poucas profissões onde as áreas são conservadoras ao extremo ponto de não quererem mudança, elas vão se tornando obsoletas e desnecessárias. Porque hoje eu vendo... Quer ver onde que a gente muda muito? Na área comercial. Que tem gente que fala assim, eu sou vendedor há 50 anos, não muda, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não vai. Não vai. Porque as gerações mudam. Deixa eu aproveitar isso que você está falando, a questão da mudança. No nosso bate-papo, a gente estava falando sobre o ramo do supermercado. Certo. Final dos anos 80, início dos anos 90, a gente ainda tinha a febre dos hipermercados. Sim. Que é aquele modelo de compra abastecedora. Né? Você ia no Carrefour, no Extra, e você enchia o carrinho. Aqui em Jundiaí a gente chamava de fazer despesa. Fazer despesa, isso. E depois você vinha para casa... Só no mês que vem. E só no mês que vem. Esse modelo de negócio dentro do supermercado começou a perder espaço para os atacarejos. Sim. Né? E houve uma série de mudanças. Estaria o vendedor, ou o profissional, ou o gestor desse negócio, ele tem que ter essa adaptabilidade e começar a ver no mercado que aquele modelo de negócio não funciona mais? Não só isso, como as primeiras pessoas que perceberam que o comportamento do consumidor poderia mudar e incentivaram essas mudanças, essas pessoas saíram na frente. Por exemplo, os meus pais, meu pai trabalhou durante 30 anos na mesma profissão e minha mãe era dona de casa. Ela fazia alguns trabalhos de complemento de renda, mas Sim. Enfim, ela nunca foi aquela pessoa que foi para o mercado, ser profissional e tal. Quando a gente fala na minha geração, já não existe isso. Sim. Na verdade, a mulher da minha geração trabalha e sempre trabalhou. Quando nós falamos da geração mais jovem ainda, já tem um outro comportamento. Cada vez mais as famílias têm menos filhos, cada vez mais o sujeito fica menos tempo na casa dele, a ponto da casa dele ser o grande reduto de paz dele. Sim ou não? Qual que é o grande desejo do cara? Voltar para casa. Voltar para casa. Se ele quer voltar tanto para casa, muitas vezes ele só vai ter tempo realmente de pegar e fazer aquela refeição que ele próprio preparou no final de semana. O que ele come durante a semana? Prato pronto. Então ele vai para um supermercado, compra aquele pratinho pronto, a marmita, leva para casa, ama, porque é super saboroso. Alguns supermercados já perceberam isso, né? Aquela pista quente, sabe? Aquele negócio que você passa ali, cheirinho. Às vezes até tem comida na sua casa, mas você passa e leva para casa para comer em casa. Não é isso? Você quer a paz da sua casa, mas você não tem tempo de cozinhar. Cada vez mais o automático, cada vez mais o micro-ondas, o automático, o fast food, mas não estou falando de fast food daquela coisa... Vamos dizer assim, sem qualidade. Não, né? nós estamos falando de um fast food no sentido de ser fast, porque ser rápido. Eu vou lá e está pronto, mas está novo, está saboroso, está quente. Você entrou nesse ponto aí que me chamou a atenção. Por exemplo, as pessoas elas querem as coisas rápidas, elas não perdem muito tempo, elas passam a maior parte do dia delas fora do seu ambiente doméstico e tem o desejo de voltar para casa. E aí pegam essa refeição e querem fazer em casa. Isso é um segmento. Sim. Né? Mas não existe aquele desejo e aquela, eu não diria que seria nostalgia, mas o próprio de você visitar um ambiente, um restaurante onde você sente, você coma, que você passe seu tempo.
Não existe um nicho de mercado para isso aí. As pessoas às vezes reclamam um pouco de não ter a convivência, viver no dia a dia da rapidez. É que nós estamos falando de momentos diferentes, né? O momento do dia a dia de trabalho é um momento que o sujeito gosta de ir para casa, levar aquela comida, comer em casa. Certo. Mas nunca a nossa cidade teve tanta alternativa de restaurantes. Aliás, eu que sou jundiaiense, Sim. e eu lembro que na minha, eu digo, adolescência e pós-adolescência, aquele adulto jovem, o que mais a gente falava, e o Kiko está aqui para confirmar, né? Ele também é daqui, Jundiaí não tem nada. A gente falava isso. E hoje Jundiaí não só tem, como tem num volume tão grande que a gente não consegue conhecer tudo que tem em Jundiaí. Vamos dizer assim, tem um grande parque gastronômico. Né? Muito. Então nós queremos também estar nesses lugares. Só que é diferente, são dois momentos diferentes. Eu quero estar na minha casa, eu quero estar num restaurante, amanhã eu quero ir num outro restaurante. Eu quero estar lá com a minha esposa e estar comendo aquela comida, mas não para eu ir embora logo. Certo. Eu quero curtir o lugar, eu quero demorar, não é isso? E outra coisa que eu quero um atendimento top. Eu quero um garçom que não me deixe passar, não me deixe esperando, sabe? A bebida acabou e não vem a bebida, eu tenho que ficar assim, chamar atrás, e desconforto. Aí o cara finge que não me vê. Isso eu não quero. Mas eu também não quero aquele cara que fica enchendo o saco toda hora lá, ô doutor. Não, tem. Tá faltando alguma coisa? Ele tem que saber que eu tô aqui conversando com a minha esposa, que eu quero curtir um momento meu e dela comendo a comida, e ele vem e não tem nenhum tipo de entre aspas, né, humilhação nisso. Pelo contrário, ele é um profissional. Hoje ele está prestando serviço para mim, amanhã eu vou prestar serviço para ele. Perfeito. Agora, Aguinaldo, qual o olhar que o profissional ou o empreendedor tem que ter para que ele perceba as mudanças e que ele visualize ou vislumbre uma oportunidade? Para onde é que ele tem que olhar? Bom, primeiro que ele tem que sempre olhar para os costumes das próximas gerações. Tá? Eu tenho uma empresa que eu atendo que um dia um profissional mais veterano falou assim, olha, nossa empresa é tradicional e nós vendemos para os velhos. Eu falei, tá bom, que legal, e eu sou super defensor de ter sempre qualidade de atendimento para as pessoas mais idosas, até porque elas requerem mais isso, né? Elas têm um pouco mais de dificuldade com tecnologia, não tem tanta rapidez, se atrapalha um pouquinho, então tem que ter gente que atenda. Merece uma atenção. Merecem uma atenção. Mas se eu quero minha empresa longeva, eu preciso olhar para o neto dele. Você quer perenidade, né? Eu tenho que olhar para o neto dele. O que o neto dele faz? Por exemplo, o avô faz compras aonde? E o neto faz compras assim também? Percebe que é diferente? Entendi. Você já viu aquele vídeo que tem na internet da mãe que dá uma revista para o filho de 2 anos e o filho começa a fazer assim, olha, como se fosse um tablet? A passar com o dedo. Tentar passar a página com o dedo. Você já percebeu que quando eu falo sobre telefonar para a minha geração é assim? Mas se eu falar de telefonar para o filho do Kiko, que tem 17 anos, o Thiago, ele vai fazer assim. iPhone. É diferente, é o celular. Então, os comportamentos mudam conforme os estímulos e, consequentemente, o que vai acontecer? O consumidor muda mas você tem que estar atento que vai chegar, por exemplo, tem um momento que você vai ter que atender os dois nichos. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Quando você ia ao banco, algum tempo atrás, você sentava, conversava com o gerente, ele te ouvia, você recebia cafezinho, você preenchia um cheque, pá. Hoje não tem isso. Hoje você está aqui com o aparelho, você resolve tudo por aqui e tal, até inclusive o atendimento. Mas existem algumas agências bancárias ainda que você tem aquele cliente que ainda quer entrar, quer sentar, quer preencher o cheque. Sim. Eu percebi isso e conversei uma vez com a caixa de um banco do segmento Select, vamos dizer, do Santander. Perguntei a ela, mas aquele não, aqui vem, o pessoal tem gente que vem, preenche o cheque e me dá porque quer pagar desse jeito. Sim. Como é que faz para poder você atender esses dois públicos e manter? Você vai ter que ter proporções. Sim. É que assim, eu preciso ter esse atendimento select que você está falando para atender
minha mãe, para atender Sim. meu sogro e minha sogra. Seu avô, sua avó. Até porque meus avós, infelizmente, pela idade que eu tenho, já não tem mais meus avós aí ativos, né? Mas vamos falar de banco. Sim. O banco precisa ter esse atendimento para aquele pessoal da faixa dos 70, 80 anos. Precisa ter. Sim. Eles são ativos, eles têm dinheiro, eles gastam, né? Eles investem. Enfim, eles precisam de mais ajuda. Realmente, se você for trabalhar com esses caras só no digital, não vai Mas, funcionar. por exemplo, a minha geração e a sua, daqui a algum tempo, não vai precisar mais dessa Não ajuda. vai, então isso vai acabar. Sim. Então, o que aconteceu? Personalizar a minha empresa só para o mais veterano, a minha empresa vai acabar, porque esses veteranos vão morrer. E se eu personalizar a minha empresa com 90% focada naquilo que vem novo, e 10% para que eu estou dando uma proporção que eu não sei se é essa, mas 10% para aquilo que é mais veterano, esses 90% eles vão me garantir. Agora, o que acontece? Quando surgiu, muitas tecnologias quando surgiram, eu era avesso. Não é? E depois Sim. eu fui me adaptando. Exato. Mas é o mercado que fez com que você se adaptasse. Lógico que eu precisava vender. Por exemplo, o Instagram mesmo. Quando surgiu o Instagram, eu lembro que quando eu entrei no Instagram, Você só queria ficar no Facebook. eu só Por queria exemplo. ficar no Facebook, porque eu estava mal habituado no Certo. Facebook. Eu ainda falava assim, nossa, não sei por que esses caras inventam tantas redes sociais pra gente ter que... não vou entrar nesse negócio não. Passou um Mas tempo. deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a grande sacada da diferença do Instagram para o Facebook? Porque o Facebook ele tinha uma linguagem para minha geração, por exemplo. Olha que interessante isso que você está falando. A minha geração amava Facebook. Sim. Não foi por isso que ele saiu. Mas a geração mais jovem vinha com o Instagram. E a gente olhava para aquilo e falava assim, nossa, se a molecada está gostando daquilo lá, deve ter alguma coisa de interessante. E a gente começou a aprender. O que é de Olha que interessante é tipo assim, digamos assim, a rapidez, muita foto, pouco texto, né? Pequenos vídeos. O TikTok entrou e mudou o Instagram também. O Instagram ele se modificou para acompanhar o TikTok. Tem uma frase muito interessante, olha só. A idade da pedra acabou, não acabou? Mas não foi por falta de pedra. A idade da pedra acabou porque chegou o metal. E porque chegou um determinado momento que o homem, da forma com que ele era, descobriu que com o metal ele fazia mais fácil e mais rápido. Por exemplo, se eu tiver aqui uma machadinha de pedra e eu tentar com uma machadinha de pedra daquelas da época da Idade da Pedra, amarrada com cordinha lá de cipó, se eu tentar cortar... O tipo desenho animado dos Flintstones. Isso, dos Flintstones. Se eu pegar uma peça daquela, que eu consigo produzir ainda hoje se eu quiser, eu vou lá, pego a pedra e tal, e tentar cortar uma corda de sisal, eu consigo? Eu consigo. Mas com que rapidez? Com quantas machadadas? Com quantas machadadas? Em que tempo? Com que risco? Porque a probabilidade de voar uma pedra no meu olho é muito grande. Você está falando da tecnologia, compreendo. Isso. Mas aí eu vou fazer uma provocação. Uhum. Rapidez, Instagram, foto, pouco texto. A gente não está diminuindo a capacidade de reflexão em relação a isso? A que tipo de reflexão ela continua sendo Eu necessária? estou fazendo pouca leitura. Uhum. Mas se você tem outros meios de você aprender... Eu vou falar uma coisa muito polêmica. Eu fui muito criticado por falar isso. Mas às vezes as pessoas falam assim, mas ninguém mais lê um livro. Tá bom. O livro não é a única forma de aprendizado. Eu concordo que nós precisamos ler. E que a cultura do livro ela é muito importante. Eu gosto de ler. Sim. E eu incentivo as pessoas a lerem. Mas eu não Mas posso... você acha que essa geração que está chegando não está perdendo um pouco disso? É porque existem outras alternativas. A minha geração, por exemplo, eu só tinha uma forma de pesquisar, que era ir na biblioteca. Lá no Escadão. Eu vou fazer pesquisa, vou lá na biblioteca centro. Eu tinha que ler tudo ali na hora. Eu tinha que tirar xerox para poder levar para casa para não perder nada. Hoje está no Google. O Google é uma facilidade. Ele me tira a capacidade de memorização, de uma série de coisas, mas ele está me tirando capacidades que realmente eu não uso mais. Sim, mas você faz a leitura, quando, por exemplo, se você for produzir um artigo, fazer um trabalho acadêmico, você vai precisar fazer essa leitura. Sim, não tenho dúvida. Né?
Aí quando a gente vem para a rede social, esse hábito de você ter as coisas rápido te gera uma sensação positiva, de prazer, porque você está vendo aquilo lá. Você acha que isso não cria uma certa acomodação? Cria, de uma certa forma, sim. Mas o cérebro humano ele sempre foi preparado para ele viver com aquilo, com as necessidades do momento. Não é verdade? Certo. Por exemplo, eu volto na Idade da Pedra. Naquele momento lá, eu imagino que o ser humano ele era especialista em correr. Você corre quanto hoje? Eu não corro. Você entendeu? Aí vai falar, perdeu a capacidade de correr. Perdeu, mas a gente não precisa correr tanto quanto a gente corria, né? Sei. A gente precisa fazer exercício físico, não é disso que eu estou falando. Mas aquela capacidade de correr para se salvar, a gente não tem mais. Então, por que investir nisso? Se você pegasse um cara de antigamente e botasse para correr a São Silvestre, hoje ele ganharia. Provavelmente, não sei. Eu imagino que sim, mas o que nós estamos fazendo aqui, eu e você, agora? Nós estamos levando reflexão para as pessoas, sim. Não é verdade? Com muita responsabilidade. Eu estou aqui com muita responsabilidade, eu não posso falar qualquer besteira, claro, dentro do meu conceito. E você, como anfitrião, está levando o estudo para dentro da casa das pessoas, correto? Perfeito. Nós estamos levando educação para as pessoas. Que, de certa forma, não deixa de ser o mesmo papel de um livro. Não estou dizendo que a gente substitui o livro. Entendi. Eu estou dizendo que nós trazemos novas alternativas de educação que no passado não existia. Entendi. E como no passado não existia, qual era a única forma de aprendizado? O cidadão tinha que ter a capacidade de leitura. A gente desenvolve essas capacidades, esses sentidos conforme a necessidade. Se pegar quando eu era criança, por exemplo, quando eu era criança, meu avô implicava porque eu ficava muito na frente da televisão. Hoje implica-se porque eu fico muito tempo no celular. Sabe que mais ou menos... Tem uma música que fala do... Não sei se é Titãs, a televisão me deixou burro, muito burro demais, né? E tem uma outra do Rapa, né, que fala também, não me deixe na frente dessa caixa num dia de domingo. Só que assim, qual a diferença de você ficar no celular ou na televisão? Se você estiver viciado naquilo, é igual. Entendi. Eu lembro que era provavelmente ano de 2010, e um amigo nosso em comum, que tem 3 filhos, um mais inteligente que o outro, e nós fomos na Câmara Municipal para acompanhar uma sessão de homenagem. Tá? E esse nosso amigo, o César Kiko, ele foi fazer um discurso. E ele fez um discurso lendo. Pegou umas folhas, e ele lia, e conforme ele lia, ele colocava. E ele é um cara tecnológico, muito avançado tecnologicamente. Ele é mais jovem que eu e tal. Em sequência foi o filho dele fazer um discurso também, que era alguma coisa relacionada ao Dia dos Pais. O filho foi lá, pegou o celular, senhoras e senhores, e fez um discurso maravilhoso. Qual a diferença entre o pai e o filho? O pai estava com folhas de papel, o filho estava com o celular. Quando o filho pegou o celular, alguém que estava ao meu lado, sentado ao meu lado, falou assim, não, você não aguenta essa nova geração, eles não têm educação. Nem para ir lá na frente ele desliga o celular. Só que na realidade o celular para ele era o apoio. A diferença é que o papel dele estava aqui. Ele soube utilizar o instrumento para a mesma finalidade de uma forma mais prática. Porque o problema do celular não está no aparelho em si. O problema do celular está no vício. Tem quem manuseia. Exato. Aguinaldo, a gente está chegando um pouco aqui para o final. Tá, conversa rende, né, Kiko? Mas já, que horas são? Meu Deus, já faz tanto tempo assim que a gente está aqui. Então, a gente vai para aquela parte um pouco mais que diz respeito a você, a sua pessoa, a pessoa do Aguinaldo, né? O que é que ele imagina, o que é que ele pensa da vida, do trabalho, e das questões mais pessoais de você. A gente vai para um bate-bola. Aguinaldo, fala de um livro. Olha, um livro, tem vários que eu poderia falar. Eu gosto muito do Monge Executivo, embora ele seja já um pouco antigo, né? Mas um livro maravilhoso que eu li, que é um conto, e que aí a gente pode interpretar de diversas maneiras, tem 1000 lições nesse livro, é O Caçador de Pipas. É um livro que a história passa no Afeganistão, antes da invasão russa, e aí tem uma história ali que ela ensina muito pra gente. A gente aprende muita coisa do que é ser
gente, de sociedade, de julgamentos, enfim, tem muito de fazer a coisa certa. Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas. O autor, isso aí. Eu não me lembro o nome do autor agora, mas qualquer pesquisa no Google vai trazer. Fantástico. E tem um filme disso aí também. Tem um filme? Tem. Legal. Um lugar. Minha casa. Não, mas se for para falar assim de um lugar para visitar, é isso? Pode ser também. Olha, eu sou apaixonado por uma cidade, né? Cidade. Eu gosto muito de Lisboa, eu gosto muito. Gosto de Curitiba. Sou apaixonado por Curitiba. Nossa, eu acho que Curitiba é uma cidade que tudo funciona. É funcional, transporte. Não é só transporte, não. As pessoas falam que Curitiba todo mundo é muito frio. De fato é. Mas é o frio que funciona. Agora, atendimento e cordialidade não tem lugar melhor que Minas Gerais, né? Não, mas não é isso. Você vai em São Paulo e pede uma coisa, a pessoa vira, não tem, não é? Agora, em Mineiro você fala assim, então meu café, tal. Esse aqui é um pouquinho mais fraco. Eu vou fazer para você. Aí fala, não quero dar trabalho. Não, trabalho nenhum não, só. Não é assim? E a pessoa faz aquilo de coração. Eu sou apaixonado pelo atendimento. Você sente a coisa dentro da alma, né? Legal. Então, um lugar... mas posso falar uma coisa? Jundiaí, eu sou jundiaiense, eu moro em Jundiaí, eu trabalhei muito tempo fora, mas sempre quando eu podia, eu voltava a morar em Jundiaí. Jundiaí, para mim, é a capital do mundo. Legal. Uma música, Aguinaldo. Ai, caramba, música. Eu gosto muito da Supertramp. The Logical Song. Essa música, ela fala de como nós nascemos e o que nos tornamos. Que a sociedade nos molda. E os nossos pais nos ensinam a sermos de uma determinada forma, que é socialmente importante, mas que na realidade, pelo exemplo, eles nos mostram o contrário. Por exemplo, ensina que você não pode mentir, mas mente para você. E nós fazemos essa repetição com os nossos filhos. Me fez pensar o seguinte, na filosofia do David Hillman. O ser humano é uma tábua rasa, uma folha em branco, que a experiência vai... É isso? Isso, vai moldando, vai escrevendo. Isso. A gente nasce com a essência? A gente nasce, talvez a gente nasça puro, como um HD vazio, vai sendo programado linguisticamente, através do que é certo e errado, tentativa e erro, que pode e não pode, mas em algum momento dá bug. E aí o que é que faz? Aí tem que reaprender tudo, né? E esse é o grande lance. A maioria das pessoas, não sei se precisa formatar, porque precisa reaprender. O grande problema é que a maioria das pessoas não querem reaprender. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, sempre vou fazer assim. Legal. Um filme. Forrest Gump. Tom Hanks. Você se sente um pouco na figura dele? Todo mundo, né? Todo mundo precisa se adaptar à realidade e o problema nosso é que a gente não se adapta porque pensa muito. Você cria uma... Ele, como por exemplo, não pensava muito, o que ele fazia no filme? Ele ia se adaptando. A cada novo cenário, ele era feliz naquele novo cenário. Bem, para sair, acho que o Kiko vai gostar. Um time de futebol. Peixe fantástico, show da vila. Isso aí já serve para as pessoas terem solidariedade para mim também, né? Comigo. Mas também eu acho que esse ano alcança a Série A, né? O ano que vem não vai ter jogo de Santos e Corinthians, né? Tá. Aí, Kiko. Entendeu, Kiko? Ô, Aguinaldo, uma inspiração. Fusca azul. Por que Fusca azul? Uma brincadeira que eu faço há muito tempo. Os meus sobrinhos me ensinaram aquela brincadeira do Fusca, né? Quando passa o Fusca azul, aí você dá um tapa? É isso, um soco. Minha filha faz isso comigo também, porque cara. Agora que eu aquela talvez tenha sido a melhor forma que eu encontrei de explicar nas palestras sobre uma coisa chamada sistema de ativação reticular, que é a gente prestar atenção naquilo que nos interessa. Você já reparou quanto que a molecada presta atenção no Fusca? Porque se não prestar atenção no Fusca, toma tapa. Então, aquilo entra no radar. A consequência é o tapa, a razão é o tapa. É que é mais ou menos o seguinte, segundo as brincadeiras... E porque Fusca azul é algo em extinção? Vamos colocar desse jeito. Não, a brincadeira já é muito antiga, tradicional, mas acontece o seguinte, segundo as regras internacionais da brincadeira do Fusca azul, para você
deu um tapa em alguém, esse alguém não pode devolver. Então, Sim. a criança que está no colégio, que sabe que todo mundo brinca com um Fusca azul, ela tem que estar atenta, o radar tem que estar ligado. Porque se passar um Fusca azul, vai Ela vai rolar. levar o tapa. Então, o que acontece? E, por exemplo, quando você tem filhos, né? Tenho. Quando você imaginou que a Não, minha filha já brincou com isso, agora só que eu não tinha esse entendimento que Não, você mas está vamos passando aqui pensar pra de mim. uma outra forma. Sua filha, quando você imaginou que sua esposa pudesse estar grávida, você começou a ver criança em tudo quanto é lugar, certo? Sim. Por quê? Porque o seu sistema de ativação reticular funcionando. Aquilo passou a te interessar. Sabe quando você pensa em comprar um carro e começa a ver aquele carro em tudo quanto é lugar? Você nem sabia que tinha tanto. É o seu sistema de ativação reticular. A gente tem isso na rede social, né? No celular. Você começa a pesquisar uma coisa e O algoritmo traz, já né? traz. Só que esse algoritmo não existia nas ruas antes, quando a gente era criança. Mesmo assim, a gente começava a ver. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu comprei, anos 90, um Escort XR3 vermelho. Eu falava, nossa, acho que isso aqui é meu, né? Eu passei a ver Escort XR3 vermelho em tudo quanto era canto, simplesmente porque os Escorts já estavam ali. Só que você Eu não não tinha via. visão, você não via. Então as oportunidades, isso é palestra minha, tá? É palestra Legal. tematizada no Fusca Azul. As oportunidades, assim como os Fuscas, elas estão andando na nossa frente todos os dias. Só que a gente não vê. Então quer dizer que se eu tiver um pouquinho mais treinado para ver oportunidade, eu vou poder aproveitar. Como é que a gente desperta isso? Prestando atenção. Primeira coisa, você tem que saber o que você quer. O que é o Fusca Azul para você? Que tipo de oportunidade você está buscando? Se você é um corretor de imóveis, por exemplo, o que é oportunidade para você? Captação de imóvel. Então, ande na rua olhando, prestando atenção dos dois lados da rua. Ou seja, foque naquilo que você pretende. Naquilo que você quer. Você quer. Uma historinha, não sei se dá tempo, a gente Dá. Uma historinha aqui mais ou menos o seguinte. Uma vez eu fui assistir uma palestra de um instrutor, isso é real, tá? Aconteceu aqui em Jundiaí. Fui assistir uma palestra de um instrutor de motociclismo, pilotagem. Eu não ando de moto, não gosto de moto. Mas fui, era um amigo que tinha convidado. Aí cheguei lá, o instrutor estava falando a respeito de fazer a curva. E ele falou assim, quando você faz uma curva com motocicleta, para que lado você olha? Para onde você olha? Eu falei assim, olha para frente, todo mundo não olha para frente. Ele falou, não, você tem que olhar para o final da curva. Se a curva é para a esquerda, você tem que olhar para a esquerda. Se a curva é para a direita, tem que olhar para a direita. Olha para onde você quer chegar. Eu falei, não é possível, não faz sentido. Se eu olhar para lá, eu não sei o que tem lá. Aí eu cheguei em casa e fui procurar no Google imagens, motovelocidade. Todas as fotos que eu encontrei no Google de pilotos profissionais que estavam fazendo curva, eles estavam olhando para o final da curva. Não é que é verdade? O que eu entendi? Esse instrutor ele dizia o seguinte, olha, se você olhar para frente, você não faz a curva, você vai para frente. Se você olhar para o buraco, você vai para o buraco. Se você olhar para o mato, você vai para o mato. Se você olhar para o chão, você vai para o chão. Então você tem que olhar para onde você quer chegar. E na vida é assim, a gente precisa olhar para onde a gente quer chegar. Se a gente olhar para o medo, a gente cai no medo. Sim. Então muito é a oportunidade que você... Primeiro você tem que saber o que você quer. Qual é o teu Fusca Azul? Perfeito. E aí você vai buscar, porque daí você abre os olhos para ver. Interessante. Aguinaldo, um sonho. Da padaria? eu tenho um sonho, né? Como você anunciou, hoje, profissionalmente, eu sou palestrante, eu sou treinador de equipes. Eu já fiz treinamentos para muitas pessoas, para grandes empresas, grandes multinacionais em diversos estados do Brasil. Já palestrei para diversas plateias grandes. Então, um sonho que é palestrar no Politeama. Eu não sei se eu vou realizar, porque não tem palestra, nunca vi alguém fazer palestra no Politeama. Então, Já teve stand-up. Stand-up, sim, né? Mas eu não sou tão engraçado assim. Mas seria um sonho palestrar lá. Tá. Aguinaldo, uma palavra que define Aguinaldo Oliveira, uma palavra, uma frase. Uma música dos Titãs chama-se... Não lembro o nome da música, mas tem uma frase que é assim, olha. As respostas estão no chão. Você
tropeça e acha a solução. Não. Né? Porque a gente planeja, é óbvio que a gente planeja, está no Waze, né? O teu caminho. Mas a circunstância te ensina. As circunstâncias elas vão ensinar, e outra, o Waze, ele prevê uma série de coisas, né? Prevê se vai ter trânsito, buraco, blitzes, qual caminho é rápido, radar, mas ele não prevê um pneu furado, prego no chão. É isso? Então, o imprevisto sempre vai acontecer, e é com o imprevisto que eu aprendo. Ele te ensinou bastante. Essa música, olha, desde os anos 80, 90, acho que Titãs Acústico tinha essa música, eu era adolescente. E esta frase, ela nunca sai da minha cabeça. As respostas estão no chão, você tropeça e acha a solução. Quantas vezes que o cara não estava lá, enfim, quebrado, né? A profissão dele desaqueceu, a empresa... A gente pode trazer para o tema as mudanças te dão uma oportunidade para você crescer. Porque se eu não entrasse em crise, eu não mudaria. Você não seria o que você é hoje. Não, seguramente. Se eu não tivesse tido nenhuma crise na minha vida, eu estaria lá na primeira profissão que eu tentei me lançar, né? Curiosidade. Jornalismo. Legal. Trabalhei no JJ, Não que fosse ruim. Mas não era a sua praia. Nem digo isso. Talvez eu tivesse tido sucesso no jornalismo ou não. Hoje eu faço TV, né? Então tenho o Café Corporativo, que não deixa de ser um pezinho no jornalismo. Mas olha que interessante. Eu só fui me descobrir vendedor quando eu precisei ser vendedor. Eu não escolhi ser vendedor. Eu caí na profissão. Você tropeçou. Por falta de outra. Tropecei e lá no chão eu encontrei as respostas. Porque eu fui ser vendedor do tipo, vou trabalhar nisso aqui até eu arrumar alguma coisa na minha área. E até que eu me descobri muito apaixonado, não necessariamente por vender, mas por ensinar a vender. Legal. Pois é, você conheceu um pouco do Aguinaldo Oliveira. A gente ficou sabendo um pouco sobre as oportunidades, mudanças, mundo corporativo, experiências de trabalho. Aguinaldo, a palavra para suas considerações finais aí. Olha, primeiro agradecer muito vocês por terem me convidado, e a Jundi, a você, Alex, né? Mas, acima de tudo, dizer que eu sou um apaixonado pela evolução humana. Eu acredito que quando a gente escuta dizer assim, antigamente era melhor, eu não concordo. Eu acredito que o melhor sempre vai estar por vir. O futuro sempre é melhor do que o presente é melhor do que o passado. Claro que a gente vai encontrando novos problemas que não tinha no passado. Sim. Mas se nós não tivéssemos buscado evolução, estaríamos ainda cortando o sisal com a machadinha de pedra, né? Então, hoje a gente trabalha com muito mais segurança. Enfim, você tem problemas? Tem, no passado também tinha. Mas tem muita violência, no passado também tinha. Mas no passado também era. No passado tinha violência e a gente não tinha onde reclamar. Hoje a violência continua existindo, mas pelo menos a gente tem como tratar. Por exemplo, preconceito existe hoje muito, mas hoje tem onde denunciar. Antigamente não tinha. Perfeito. Aguinaldo, obrigado. Gente, obrigado por você estar conosco, junto aqui com o Aguinaldo Oliveira. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, até o nosso próximo podcast.